Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da CPAD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, nós fazemos palestras tanto para a Escola Bíblica Dominical, quanto para missões, para a família, para o trabalho evangelístico, para o trabalho de curas, libertações, milagres, quanto de escatologia, evangelismo, missão no lar, discipulado. Então os irmãos nos convidam e nós estaremos aí com todo prazer para ministrarmos a palavra do Senhor, também orar por curas, batismos com o Espírito Santo, libertação, salvação de almas. Então nos convida, estaremos aí. Se você deseja nos ajudar, no final desse vídeo eu vou colocar aí as contas. Dê o seu like, se inscreva em nosso canal, divulgue esse link para outras pessoas. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e também mais estudos escritos sobre o tema da lição, eu tenho mais ou menos umas 40 páginas aí sobre essa lição, estudos escritos. Então eu envio para você gratuitamente em PDF, PowerPoint. Basta entrar em contato conosco e nós enviamos para você tudo gratuitamente. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, adultos, com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Douglas Batista, que é pastor presidente ali da Assembleia de Deus Missão em Brasília. Nós já estudamos na lição 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. Na lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Na lição 3, o perigo do ensino progressista. Na lição 4, quando a criatura vale mais do que o Criador. Na lição 5, a dessacralização da vida no ventre materno. E hoje vamos estudar a lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Então vamos estudar esse importante assunto que está muito em evidência na atualidade. Desconstrução da masculinidade. Ou seja, existe aí todo um trabalho satânico para que os homens deixem a masculinidade e adotem a homossexualidade. E por incrível que pareça, as pessoas que são adeptas de toda essa parte de homossexualidade e de outras coisas, né, contrárias à palavra de Deus dentro da área do sexo, eles todos votam em pessoas que são comunistas, mal sabendo eles que estas pessoas fazem é condená-los, matá-los. Isso que acontece nos países comunistas. As pessoas que são homossexuais são mortas nesses países. Então nós temos que buscar exatamente o contrário, a democracia, onde todos são tolerados. Não quer dizer que a igreja concorda, mas a igreja tolera. Por quê? Porque prega o evangelho para essas pessoas para que elas se arrependam dos pecados e se convertam a Jesus Cristo e sejam salvos. O textório da lição está em Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então o homem não nasceu no jardim do Éden. Depois que Deus fez o jardim, e aí coloca lá o homem e cria a mulher. Então o homem tinha que fazer duas coisas ali no jardim importantes: lavrar e guardar. Lavrar quer dizer trabalhar, cuidar. E guardar quer dizer proteger. Se existia uma ordem para guardar, é porque existia um ladrão, né? Então Satanás já estava por ali e Adão tinha a obrigação de guardar o jardim, de livrar o jardim da presença e ação de Satanás. Então veja que nós temos também, né, nossa vida cristã, sempre que considerar o trabalho como muito importante em nossa vida profissional, que é secular, e cuidar da nossa vida espiritual. Então guardar-nos em santificação para a vinda de Jesus. Então guardar-nos em santificação espiritual e corpo. Verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança.
Então aí, virilidade quer dizer com a capacidade de ter a parte sexual e produzir filhos. Responsabilidade, então ele tem que constituir uma família e cuidar dessa família. E liderança, ele deve ser o líder no seu lar, representando ali o próprio Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em Ruth 4, de 7 a 12. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. E o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Então a leitura está baseada aí na história de Boaz, que se casa com Ruth, a Moabita. Boaz era descendente de uma prostituta, de Raabe, que se casou com Salmão. Veja bem, desta união é que veio a descender, então, Boaz. Veja só, da família de Boaz com Ruth, uma moabita, não era judia. Desta família que vai descender o rei Davi. Veja bem como a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus é introduzido na nação de Israel, sem nem eles perceberem que aquele a quem eles mais admiravam, que era o rei Davi, era descendente de uma prostituta e de uma moabita. E como Jesus foi adotado por José, que era da casa de Davi, então legalmente Jesus é descendente desta família. Veja que é só Deus que faz essas coisas. É maravilhoso. Vamos ver o esboço da lição. No tópico 1, a masculinidade bíblica. Subtópico 1, a criação divina do ser humano. Subtópico 2, características da masculinidade. Subtópico 3, a liderança masculina. No tópico 2, a erosão da masculinidade. No subtópico 1, apologia à homossexualidade. Subtópico 2, responsabilidade negligenciada. Subtópico 3, crise de liderança. No tópico 3, Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. No subtópico 1, modelo de generosidade. Subtópico 2, modelo de responsabilidade. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos. Vamos à introdução da lição, que diz assim: o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nesta lição, apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Então, o conceito progressista, que é divorciado do verdadeiro conhecimento, o conhecimento da palavra de Deus. Então, aí o conhecimento humano, o conhecimento atual, pós-moderno, tem aí como objetivo
desconstruir a masculinidade do homem. E está fazendo o quê? Para isso estão incentivando o homossexualismo, estão incentivando o feminismo, estão usando agora o termo empoderamento das mulheres. Então, assim, os valores bíblicos, os ensinos bíblicos, onde lá está bem colocado qual o papel do homem, qual o papel da mulher. Então, estes ensinamentos são desconsiderados, a ponto até de mudarem a palavra de Deus, de fazerem Bíblias, aí mudando as palavras do original bíblico para apoiar os seus ensinamentos, a sua perversão. No tópico 1, a masculinidade bíblica. Subtópico 1, a criação divina do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas nos céus, na terra e no mar. Gênesis 1, Atos 4, 24. A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Gênesis 1, 27. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. 1 Coríntios 11, 11 e 12. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Gênesis 1, 21, 24 e 25. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Então, Deus é criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Tudo foi feito por Deus, tudo foi criado por Deus. Nós vemos em João aí que tudo foi criado a partir da palavra de Deus, né? Em Hebreus também fala sobre isso. Os mundos pela palavra de Deus foram criados, pela palavra de Deus são sustentados, né? E aí diz que Jesus Cristo é o sustentador de todas as coisas. Então Jesus é quem fez aquilo que Deus planejou e o Espírito Santo deu poder para se fazer e revelou aquilo que o Pai planejou e o Filho executou. Então Deus, após criar aí a Terra, os planetas, todos os sistemas solares, tudo, colocou então na Terra o ser humano, criou o homem. E, diferente das outras coisas criadas, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele não criou apenas falando, mas ele mesmo, com as suas próprias mãos, criou o homem. Soprou sobre ele aí o espírito, a alma, né, neste corpo que ele criou. Diferente dos outros animais, que nasceram com a alma, né, a alma vivente. Já o ser humano, ele nasceu com a inteligência, sabedoria, com a capacidade de criar coisas. Não existe outro ser mais perfeito do que o ser humano. Agora, Deus criou o ser humano para crescer e se reproduzir, né? Ele mesmo deu a ordem: crescei e multiplicai-vos, enchei toda a terra. Então veja que se o homem fosse criado apenas o homem e não criado a mulher, ficaria só o homem na terra, não teria mais ninguém. Mas Deus criou o homem e a mulher, para deles ser formada a família. Então, para ver o que é uma multiplicação. Do subtópico 2, características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Gênesis 2,15. Esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna.
Efésios 5, 28 a 30. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher e que o machismo a inferioriza e a desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda a dignidade. 1 de Pedro 3,7. Então veja que a ordem de Deus é que o homem ame a sua esposa e que a esposa seja obediente ao seu marido. Destas duas coisas aí depende o casamento feliz. O homem deve honrar a sua esposa como o vaso mais fraco ou mais frágil, né? Então a mulher, ela não tem a capacidade muscular, biológica de fazer as mesmas coisas que o homem faz. Ela não tem a força física que o homem tem. Também a Bíblia orienta o homem a manter o seu lar, a tratar da sua esposa, dos seus filhos. Ele foi criado para ser o provedor do seu lar. Então a sociedade com o tempo foi evoluindo. Todo mundo pensa que evoluiu, mas está evoluindo. Porque as mães cuidavam do lar e eram submissas aos seus maridos e ensinavam aos seus filhos a submissão. E ensinavam aos seus filhos a palavra de Deus. E aí, com o tempo, a mulher foi trabalhar fora. E aí, quem educa os filhos hoje? As TVs, os celulares, né? Aí, os joguinhos, os filmes, né? É que está trazendo a educação a esses filhos. E cadê o princípio de autoridade? Não existe mais dentro das casas. Ninguém sabe mais quem é que manda ali. É uma desorganização total e é uma insubmissão total da mulher para com seu marido, dos filhos para com seus pais. Se os filhos não obedecem seus pais, também não obedecem às autoridades fora do lar. O homem que era para ter o papel de sacerdote de casa, para estudar ali, ensinar a palavra de Deus, né? Dar educação, mostrar o que é respeito, submissão aos seus filhos, também passou a trabalhar cada dia mais, não tem mais tempo para a sua família. E quando tem algum tempinho, ocupa o tempo com coisas desnecessárias. Mas isso não é o plano de Deus, não é aquilo que Deus deseja para o ser humano. No subtópico 3, a liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Gênesis 1, 26, 3, 16. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11, 3. O movimento feminista, de viés neomarxista, considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Efésios 5, 29. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Efésios 5, 25b. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Juízes 6,14, segundo livro de Crônicas 1,10, Neemias 6,11, João 15, 12 e 13. Então veja que para funcionar bem um lar, é preciso que haja aí uma divisão de tarefas e de responsabilidades, né? Cada um tem a sua. Então, dentro do lar, a Bíblia ensina que o marido, ele tem a autoridade máxima, ou seja, na hora de decidir, o marido é que toma a decisão final. Aí está indicando a palavra de Deus que o marido representa Jesus Cristo dentro da sua casa. E diz que Cristo se deu a si mesmo, até em morte de cruz, por causa
da igreja, ou seja, por causa daqueles que aceitam a Jesus são salvos. Então, por todos, ele morreu por todos, e aqueles que vão aceitando se tornam igreja. Né? Então, ele morreu para que todos sejam salvos. Ele deu a sua vida. Agora, o homem, ele também tem que ter esse esforço. Então, o homem deve trabalhar e, se for preciso trabalhar arduamente, ele vai trabalhar arduamente para sustentar o seu lar, a sua família. Ele vai dar o sustento de alimento, né, de roupa, se for necessário um remédio, né, ali o estudo. Então, ali ele vai ser o provedor. Ele não pode deixar faltar as coisas necessárias, importantes à sua família. Agora temos aí no mundo um sistema feminista que é contra tudo isso, né? Então, o sistema feminista diz que a mulher deve ser, não é só igual ao homem. Estas mulheres querem que a mulher seja superior ao homem. Que os homens é que devem obedecer às mulheres, estarem sujeitos às mulheres. Ou seja, é um sistema completamente inverso daquilo que a palavra de Deus ensina. E para conseguir o seu apoio, o que elas dizem? Não, que os homens são machistas. Algumas chegam até a dizer que Deus é machista, que a Bíblia é machista. Né? Então, total desrespeito, falta de temor para com Deus. Deus é quem criou a família, Deus é quem inventou a família. E Ele sabe exatamente o que é preciso para que a família funcione. Então, ela diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, que o marido deve amar a sua esposa e que os filhos devem ser obedientes aos seus pais. É assim que funciona o lar, do jeito que Deus quer. Ele que tem o controle, Ele que criou, inventou a família. Então ele tem um manual, né, para que a família viva bem. Tópico 2. A erosão da masculinidade. Subtópico 1. Apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Gênesis 1, 27. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Romanos 1, 26 e 27. Disso decorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente. 1 Coríntios 6, 10. Então, em tempos pós-modernos, nós vivemos, a ideologia de gênero é pregada, ensinada, né? Principalmente aí dos colégios para as criancinhas. Veja só. Como se uma criança pudesse escolher o seu sexo, pudesse escolher se quer se comportar como homem ou como mulher. Isso está sendo ensinado a criancinhas de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Veja só, além dos ensinos, é claro, através das TVs, das novelas, né? Além dos filmes, né? Então, tem todo aí um aparato satânico para destruir a família e destruir a masculinidade. Veja só, tudo é construído. Então são criadas as narrativas, né? E aí vem a mídia dando total apoio, porque a mídia faz qualquer coisa para ganhar dinheiro. Apoia qualquer coisa para ganhar dinheiro, então eles não estão nem preocupados com o que vão causar, o estrago social que vão causar, né? E o prejuízo para toda a humanidade. O importante para eles é ganhar dinheiro. Então a ideologia de gênero ensina que o ser humano não nasceu macho e fêmea, mas nasceu neutro. Ele é que tem que tomar a decisão se quer ser homem ou se quer ser mulher.
né? Biologicamente, eles não aceitam a explicação da biologia. Porque na biologia é muito simples, né? Cromossomos, XX, mulher. Não tem o que discutir. A mulher não produz espermatozoides. Então, os gametas XX é feminino. Pronto, qual é o sexo? Deus criou tudo bem certinho. Nasceu, já sabe. Se a pessoa nascer hermafrodita, ou seja, com dois sexos, né, dois aparelhos sexuais, o médico vai olhar. XX então é mulher. Então, corta fora o membro masculino. É de acordo com os cromossomos, os gametas aí. XX é mulher. Não tem outra solução. Não tem erro aí. É simples. Agora, nós sabemos que o ser humano pode ser orientado sexualmente para pensar que nasceu para um outro sexo, que não é o dele. É evidente, pode ser orientado. Aí tem as televisões, né? As novelas, os filmes, tem os celulares, tem os filmes todos, tem toda uma mídia por detrás, tem todo um incentivo de artistas famosos e tudo mais. Então, a pessoa, por um desvio de personalidade, cometendo um pecado contra Deus, então pode se decidir. Né? Agora, anos foi feito para sair excremento, não foi feito para entrar nada aí. Homem não engravida, homem não menstrua. Mulher não tem espermatozoide, mulher não tem a força física do homem. O homem não produz óvulos, a mulher não produz espermatozoides. Coisa simples. A mulher menstrua, o homem não menstrua. Coisa simples. Olha só como é que a coisa é tão pervertida. Você vai olhar um casal homossexual, aí olha só, tem um que faz o papel de homem, agora quer que o outro faça papel de mulher. Por quê? Se ele gosta de homem, devia gostar que o outro se comportasse como homem também. Mas não, ele quer que o outro tenha seios, quer que o outro se depile totalmente, quer que o outro fale como mulher, que haja como mulher. Mas por quê? Não gosta dele de homem? Veja só como é que a perversão é terrível. Aí quando são duas mulheres, uma tem que se comportar como homem, falar como homem, aí vai tomar os remédios para ter barba, vai tirar os seios, né? Desenvolver pelos pelo corpo. Por quê? Não gosta nem de mulher? Por que quer que a outra se pareça com homem? Então, na verdade, a atração da mulher é para com o homem e do homem é para com a mulher. Deus criou assim, não adianta tentar enganar ninguém. Em Romanos capítulo 1, nós vemos que o resultado da idolatria, Deus então abandonou os homens às suas paixões infames de cometerem todo tipo de pecados sexuais. Homem com homem, mulher com mulher. Está lá escrito em Romanos capítulo 1, bem claro. Né? O apóstolo Paulo também escreve dizendo que nenhum efeminado entrará no reino de Deus. Se você quer o Antigo Testamento, está lá escrito também, que é a abominação diante de Deus, a união de duas pessoas do mesmo sexo. Tópico 2, responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Tiago 1:8. Uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Provérbios 21:25. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Então, o modelo bíblico cada vez é mais abandonado, e aí o homem começa a fazer o papel da mulher e a mulher começa a fazer o papel do homem. Então, é crescente o número de casas
onde o marido é que cuida da casa e a mulher é que trabalha fora. É crescente também as famílias onde a esposa é quem manda, que comanda tudo, dá as ordens em casa. E o homem é submisso a ela. E é crescente também o número de homens que não querem mais trabalhar. Não trabalham e querem viver às custas, né, da esposa, muitas vezes às custas do governo, mas não querem mais trabalhar. Então, ele não provê o que é necessário para a família. Isso vai causar, então, uma desavença dentro do lar, muitas vezes separação do casal. E aí vem o divórcio. Qualquer pessoa pode divorciar. Agora, se você se casar de novo, você está em adultério. Só tem uma possibilidade para você divorciar. É no dia que você se casa, aí a mulher não é mais virgem, então o homem tinha por direito legal dar uma carta de divórcio. Só é essa possibilidade na Bíblia, e Jesus só deu esta possibilidade seguindo a lei, a palavra de Deus. Então está escrito na palavra de Deus. Então o homem se casava. No primeiro dia descobria que a mulher não era mais virgem, ele poderia lhe dar carta de divórcio. Só é esta possibilidade para se ter um divórcio. Fora disso, se você se separar e casar de novo, você está em adultério e não entra no céu em adultério. Sobre o tópico 3, crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Ezequiel 22, 2 a 13. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Ezequiel 22, 30. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. 1 de Reis 2:2. Então existe uma crise de masculinidade, ou seja, uma falta de homens que possam liderar, que possam assumir a posição para a qual Deus os chamou. Então deveria ser natural aos homens a capacidade de liderança. Mas cada dia se acha menos homens com essa capacidade. Então, a maneira de viver, a cultura geral, né, está influenciando o homem e ele está perdendo essa capacidade de liderança. Nós vemos aqui na época de Ezequiel, era uma época semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. Então, o que está acontecendo hoje também acontecia na sociedade no tempo do profeta Ezequiel. Veja que as verdades são paralelas, né? E são atemporais. Então, o que acontecia lá acontece hoje na nossa sociedade, está acontecendo a mesma coisa. Olha aí, corrupção, fraude, mentira, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça, violência. Olha, isso aí são sinais da nossa época. A gente diz assim, qualquer semelhança com a nossa época é mera coincidência, né? Mas não. Por quê? Quem é que incentiva tudo isso? Satanás. Então, é o mesmo Satanás, ele não mudou, não. Então, todas as épocas, ele está agindo. E as pessoas que não servem a Deus, servem a Satanás. Só tem dois reinos. Ou a pessoa está no reino de Deus, ou está no reino de Satanás. Não tem outro jeito. Ou é filho de Deus, ou é filho de Satanás. Está lá em João 10, Jesus fala isso. Não tem outro jeito. Você tem que escolher o lado, de que lado você está. E em cima do muro, não dá. Porque em cima do muro, o diabo vai dizer, pode ficar em cima e tranquilo, porque o muro é meu. Então, em cima do muro, você já está com Satanás. Então, Deus procura homens que estejam dispostos a serem homens. Olha lá, Davi, antes de morrer, disse para Salomão, seja homem, meu filho. Olha só. Então, tenha autoridade. Se comporte como homem.
Então os homens devem se comportar como homens, assumir a posição de homens. No tópico 3, Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Subtópico 1, modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele é um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Ruth 2:1. Esta perdera o marido, os filhos, e ficara apenas com a moabita Ruth, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Ruth 1:3, 5 e 16. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ruth 2:3, 5 e 6. Ao saber que Ruth deixara suas terras para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Ruth 2:11 e 12. Ele se dirigiu a ela com ternura. Ruth 2:8. A protegeu para não ser molestada. Ruth 2:9. A alimentou. Ruth 2:14. E ordenou que fosse favorecida na colheita. Ruth 2:15 e 16. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Deuteronômio 25, 5 e 6, Ruth 4, 9 e 10. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Então nós vamos ver o caso de Boaz, que ele é um exemplo de masculinidade, de um homem, sendo realmente homem, assumindo a posição de homem, mas isso não implica em tratar mal a mulher, né? De tratar a mulher como se fosse aí um bicho, um cachorro, alguma coisa assim, né? Então ele tratou gentilmente a Ruth, também tratou gentilmente a Noemi. Então ele fez de tudo para ajudá-las, olha só. Ele trouxe a elas proteção, alimentação, segurança e, além de tudo, trouxe a elas a oportunidade de estarem agora entre o seu povo e poderem viver ali de uma maneira feliz e de uma maneira que eram tratadas com respeito, com admiração, tratadas dignamente. Então veja que agora Noemi é viúva e também Ruth é viúva, é nora de Noemi. E ela decide então ajudar a sua sogra e diz que o Deus de sua sogra é o dela também agora. Então veja que Boaz considerou muito isso, ela ajudar a sua sogra, estar ali ao lado da sua sogra, demonstrando um caráter excelente. Agora havia um problema para resolver, que era o problema de substituição, que era o problema de dar descendência ao marido de Ruth que havia morrido. Boaz era o parente próximo, remidor, mas havia um parente mais próximo ainda. No tópico 3, subtópico 2, modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Ruth 3, 12 e 13. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Ruth 4, 1 e 2. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth. Ruth 4, 4 e 5. O parente que tinha primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a moabita. Ruth 4, 6, 9 e 10. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Ruth 4, 13 e 16. O casal gerou Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu o Cristo. Ruth 4, 22, Mateus 1, 5, 6 e 16. Boaz é símbolo da masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Então vemos aí que Boaz era um homem generoso, bondoso, temente a Deus, misericordioso. Tudo isso ele demonstrou na sua ação para com Noemi e para com Ruth. Agora o parente mais próximo era outro, ele vai então conversar com esse parente mais próximo. Ali era levado o caso aos anciãos que se assentavam à porta da cidade. Era como se fossem então os juízes que julgariam essas causas. Então ali o parente mais próximo está ali e Boaz então explica para ele que as terras estavam à venda, deveriam ser remidas e
Também aquele que comprasse as terras deveria se casar com Ruth e ter filhos com ela, porque isso suscitaria descendência ao marido de Ruth que havia morrido. Era uma lei em Israel isto. Então o primeiro filho seria exatamente para resgatar então a memória daquele que havia morrido e dar continuidade à família daquele que havia morrido. O parente mais próximo não aceitou, ele até que queria as terras, né? Mas não queria se casar e dar descendência ao marido falecido de Ruth. Isso parece que é o que indica a palavra de Deus aí. Então, segundo o costume, ele deveria descalçar a sua sandália e então Boaz é declarado como o parente mais próximo, capaz então de casar-se com Ruth. Então ele se casa com Ruth, assumindo então a posição de líder naquela família, de proprietário das terras e também de provedor, de cuidador, agora ele é marido de Ruth, agora ele é líder dessa família, agora ele é pai que nasce filhos, né? E ele agora é um exemplo de amor, de misericórdia, de bondade, de integridade para com todos. E dessa família aí, então de Boaz com Ruth, é que vai nascer Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi, do rei Davi. E desta família, legalmente, né, não é naturalmente, mas legalmente, dessa família que nasce Jesus Cristo. Jesus foi adotado por José como filho legítimo, embora não fosse. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no útero virgem de Maria. Quando José o adota como filho, então legalmente ele é então pai de Jesus. Então, diante da lei dos homens, como José é da casa de Davi, ele é parente de Davi, ele pertence à mesma família de Belém, tanto é que ele vai se cadastrar, né, vai fazer o recenseamento e vai para Belém, porque ele era descendente do rei Davi. Então, legalmente, Jesus Cristo é descendente do rei Davi. E a promessa de Deus para o rei Davi é que o seu descendente se assentaria no seu trono e reinaria para sempre. Isso aí é sempre visando o governo de Jesus Cristo sobre a terra durante 1000 anos, lá no milênio. Então, no milênio, Jesus será sumo sacerdote, será profeta e será rei de Israel e rei do mundo inteiro. Então, Boaz passa a ser um símbolo de masculinidade, de um homem que soube representar realmente a masculinidade bíblica. Ele honrou a sua esposa, ele amou a sua esposa, ele deu segurança à sua esposa, ele sustentou a sua esposa, ele deu filho à sua esposa. Então Boaz teve um filho com Ruth, chamado então Obed. Conclusão: Deus criou o ser humano com 2 gêneros, masculino e feminino, Gênesis 1:27. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina, Gênesis 2:23. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Então Deus criou o ser humano aí com 2 gêneros. Então, masculino, feminino. Deus criou macho e fêmea. Os criou para se unirem um com o outro, um homem e uma mulher,
e gerarem filhos. Então, este homem tem agora a função de cuidar da sua família, proteger a sua família, sustentar a sua família, ter autoridade diante da sua família, sempre os conduzindo a Deus, os mantendo em íntima comunhão com Deus. O pai, o homem, é o sacerdote do lar e ele deve exercer a sua masculinidade. Então, de acordo com a palavra de Deus, todo homem deve exercer a sua masculinidade, deve se casar com uma mulher e ter uma família e cuidar dessa família. E todo homem que não faz isso, a não ser para se dedicar totalmente a Deus e a sua obra, como o apóstolo Paulo, por exemplo, então este homem não está cumprindo o seu papel dentro do plano de Deus. Veja que Jesus não se casou, Paulo não se casou, muito provavelmente Timóteo não se casou. Então existem exemplos bíblicos de homens que decidiram então não se casarem. Para quê? Para se dedicarem exclusivamente à obra de Deus. Assim é permitido. Fora disso, o homem está fora do plano de Deus. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, se você meditando nesta palavra, você vê aí que está fora do plano de Deus, ou você evitou aí filhos, ou você participou aí de um aborto, Então, tudo que você fez contrário ao plano de Deus, então você se arrependa agora, peça perdão a Deus. Queremos dizer a você que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à Terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário. Ele morreu em nosso lugar na cruz. Nós é que tínhamos que morrer ali, mas ele morreu em nosso lugar. Mas ele venceu a morte, venceu o pecado, ele ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós. Se você crê nisso, você é salvo agora. Entregue a sua vida para Deus agora, se arrependa dos seus pecados e comece uma vida nova com Deus a partir de hoje. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar para você ser curado agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti e estão pedindo agora perdão pelos seus pecados, estão se arrependendo, alguns estão pela primeira vez fazendo isso, outros estão se reconciliando contigo, Senhor. Perdoa, Senhor, agora todos os seus pecados, abençoa suas vidas, Senhor. Cuida deles, concede a eles o Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba a cura. Arreglar a cruz tem força, crahamanda sei. Riagrar a cruz tem gofir da graça me concede garda surjai. Deus concede a você agora o perdão, a misericórdia, e Deus concede a você agora a cura. Em nome de Jesus, receba a cura. Recebe em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Vai soltando essas vidas em nome de Jesus. Ora, chamadas. Toca, Senhor. Cura, faz milagres, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dá um like, se inscreve no nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco. Meu telefone está aí, 99991520454. Entra no WhatsApp, fala conosco que eu envio para você gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, eu não sou ainda aposentado, estou desempregado há mais de 7 anos. Deus tem cuidado de mim, através de irmãos que têm nos ajudado. Se você deseja nos ajudar, envie qualquer quantia em uma dessas contas. Aí está a conta da Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva. Meu Pix, você vê aí, é meu CPF, 331-957-816-20. Te agradecemos em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.